Tem gente cheia de teoria, né? Eu acho que falta isso, falta aquilo outro, falta aquilo. Aí tu fala assim, mas o que eu estou fazendo? Não, eu sei que eu não estou fazendo nada. Não adianta. Então vamos lá, nesse primeiro treinamento, eu vou mostrar para vocês, nós vamos estudar a Bíblia, sempre Bíblia. E eu vou mostrar para vocês o critério de Jesus na escolha dos discípulos. O que isso tem a ver com a gente e o que isso tem a ver com a ADSV. Beleza? Então vamos ler duas passagens primeiro. Vamos primeiro ler a passagem de Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Eu aconselho a você que tem o costume de riscar a Bíblia, fazer anotações, faça anotações, porque toda a palavra de um versículo é interessante. Uma vírgula muda todo o sentido. Lucas 6, do versículo 12 Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu não acreditei que vocês viriam, mas vocês estão aqui, graças a Deus. Tive pouca fé. Vamos lá. Não é, eu estava conversando com a Lília hoje sobre isso. Mas irmãos, presta bastante atenção. Quando Jesus, sempre quando eu ouço alguém que manda uma mensagem para a gente que não pode vir, e é muito justificável. Muito justificável. A gente tem que considerar isso. Mas você percebe o seguinte, olha só. Se eu estiver muito doente, vê se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Se eu estiver muito doente e tiver que trabalhar na segunda-feira, o que eu faço? Eu não venho à igreja domingo. Não é assim que a gente faz? Eu pelo menos faço isso, só para deixar teu coração mais tranquilo. Eu digo, eu preciso descansar porque amanhã eu vou trabalhar. Aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Eu digo, eu não vim à escola dominical porque eu não consegui acordar. Poucas são as pessoas que têm a coragem de ligar para o trabalho e dizer assim, eu não fui trabalhar hoje porque eu não consegui acordar. Por quê? Porque a gente tende a fazer aquilo que é importante para nós. Isso é fato. Mas aí Paulo diz assim, um bom soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, quando a gente fala dessa questão do critério, é um critério que a gente tem que adotar. Então vamos ver aí essa questão de Jesus. Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Olha só, diz assim o seguinte: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Está falando de Jesus, tá? Primeira coisa aqui para a gente entender, é isso mesmo, tá? É didático mesmo. O que Jesus foi fazer? Orar. Ele orou quanto tempo? A noite toda. Quando amanheceu, verso 13, o que ele foi fazer quando amanheceu? Ele chamou a si quem? E escolheu? Entre os quais deu o nome de apóstolos. Então não tinham só os 12, tinham vários. O que Jesus fez para tomar uma decisão importante? Orou. Ele orou pouco? Ele orou muito. Ele não tomou nenhuma decisão sem o quê? Então a decisão de Jesus não foi baseada numa necessidade. A oração de Jesus, a escolha de Jesus foi baseada em oração. Então a gente não faz uma coisa porque tem uma necessidade. A gente faz uma coisa porque ela é resultado de oração. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, a gente pode olhar para a igreja e perceber que a igreja tem um monte de necessidades. Ou a gente vai ser guiado pelas necessidades que a igreja tem, ou a gente vai ser guiado pela resposta de oração. Percebe que Jesus não foi lá e orou um pouquinho. Ele precisava tomar uma decisão importante, ele passou a noite orando. Quando amanheceu, ele desce e não tinham apenas os 12. Entre os 12, entre aquele grupo, ele escolhe 12.
Então Jesus fez uma escolha, sim ou não? Sim. A gente precisa saber fazer escolha, sim ou não? Sim. Jesus pensou assim, mas se eu chamar fulano, fulano vai ficar chateado. Jesus pensou nisso? Não. Por quê? Porque a escolha dele foi baseada em quê? Da vontade. Na vontade de Deus, na oração. Então ele ora, ele pede direção a Deus. Quando nós, entenda isso, quando a gente toma uma decisão baseada em oração, a gente não precisa ficar dando justificativa para as pessoas. Entenda isso? Vocês estão conseguindo entender isso? Por que o pastor escolheu fulano? Por que eu escolhi fulano? Percebe? Jesus não escolheu ninguém para dizer assim, esse aqui, vou escolher o Júnior porque a gente se dá bem. Eu e o Júnior juntos a gente vai conseguir. Eu só de olhar para o Júnior eu já entendo. Foi assim que Jesus escolheu? Não. Foi afinidade? Foi porque o discípulo conhecia o ritmo dele de trabalhar? Não. Qual foi a escolha de Jesus? Baseada em que, gente? Oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: não se toma decisões por necessidade. Decisões são tomadas em oração. Entenda isso? Vocês estão entendendo? Estão comigo? A igreja é de quem? É do Senhor? Ele não sabe o que a igreja precisa? Cabe a gente o quê? Orar. Agora, quem dá o direcionamento, quem dá a resposta, quem diz como deve ser feito, é o Senhor. Mas o pastor não está vendo isso, o pastor está lá atrás. O pastor não está vendo isso, pastor, que a gente precisa? Antes do pastor ver, quem sabe que a gente precisa? Deus. Então a gente tem que falar com quem? Então o pastor não é Deus. Entendeu? O mesmo acesso que ele tem, nós temos. Jesus era Deus. E mesmo enquanto Deus e homem, na hora de tomar uma decisão, ele separa um tempo intenso para oração. Entenda o que eu quero dizer para vocês. Jesus não foi lá orar para dar uma satisfação a Deus de uma escolha que ele ia fazer. Porque as nossas orações às vezes são assim. Eu só vou lá orar a Deus para comunicar a decisão que eu já tomei. Senhor, eu vou fazer isso, então toma a frente, entra com providência. A gente já diz para Deus o que ele tem que fazer porque eu já decidi. Não, Jesus passa a noite orando, né? Então, quando amanhece, ele vai e chama. Aí tem aí o nome ele chama e já denomina: vocês são apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados, entendeu? No meio daquela galera toda. E aí quem Jesus escolhe? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Natanael, é o mesmo nome, tá? Mateus e Levi também é o mesmo nome. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, a quem se tornou o traidor. Presta atenção, Lucas diz que ele não era, ele se tornou. Estão conseguindo captar o que a Bíblia está dizendo? A motivação dele no começo era uma, mas no decorrer da caminhada ele se torna um traidor. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Pessoas que começam bem, mas no meio da caminhada se tornam ingratos, traidores, afrontosos. E aí como é que você faz? Você vai largar o trabalho por causa dele, ou vai continuar a missão por causa de quem te chamou? Então a gente precisa entender isso. Agora vamos lá em Marcos, que o nosso estudo hoje está baseado especificamente em Marcos capítulo 3. A qualquer hora, tá? Podem interromper, podem falar até o 7h30, ou não, 7h30 começou, até 8h30, 9 horas estamos aqui, se Deus assim permitir. Marcos capítulo 3. Parece ser o mesmo texto, Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos ler até o verso 21, tá? E depois a gente vai explicar baseado nisso. Hoje eu vou falar para vocês sobre a característica de cada um desses apóstolos que Jesus escolheu. Tinha tantos para Jesus escolher. Jesus escolheu esses 12. Parece a gente indo ao sacolão.
Um monte de legume, um monte de fruta, a gente olha, escolhe, e aí quando chega em casa tem uma que estava estragada, a gente diz, eu não vi isso. Aquele monte de legume, a gente tem a chance de escolher, a gente escolhe errado. Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, acompanha comigo aí, por favor. Eu vou fazendo algumas observações e vocês vão comigo. Para vocês, isso aqui é para a gente chegar na questão do discipulado. Porque, discipulado não é você, estamos estudando a Bíblia uma vez por semana. Isso não é discipulado, isso é estudo bíblico, que também faz parte do discipulado. Discipulado é muito mais do que estudar uma vez por semana a Bíblia, se reunir na casa de alguém para cantar, para orar, para um trazer uma palavra, para outro contar uma experiência. Isso é culto, estudo bíblico, que também faz parte do discipulado. Mas o discipulado não se resume a isso. Então o que esse discipulado é, pastor? A gente vai aprender agora, nesse primeiro momento, em Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Lucas dá o detalhe que Jesus orou sempre, a noite toda. Aqui Marcos já não trata assim. Marcos diz assim, depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis. Presta atenção a isso. E vieram para junto deles. Olha só o versículo 13 que Jesus está ensinando. Primeiro, ele chama quem ele quer. Vocês estão acreditando nisso? Amém. Então, se você está aqui, foi porque Deus quis te chamar. Não tem a ver com quem gosta, com quem não gosta, com quem acha que você tem possibilidade, com quem acha que você tem capacidade. Tem a ver com quem te chamou. Se alguém não está satisfeito porque Deus te chamou, brigue com Deus, não contigo. Fique tranquilo quanto a isso. Se você tem certeza que foi Deus que te chamou, mantém firme. Eu sei quem me chamou. Essa é a grande questão. Então olha só, o texto diz que Jesus chamou ele a quem ele quis. Aí o que acontece? Quando Jesus chama, ainda no verso 13 diz, vieram para junto dele. O que isso indica, gente? Isso deduz relacionamento. Jesus chamou e eles vieram para junto de Jesus. Por quanto tempo eles ficaram junto de Jesus? Quantos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, Jesus ensinando. E pasmem vocês, 3 anos e meio Jesus ensinando, e eles não tinham aprendido quase nada daquilo que Jesus ensinou. 3 anos e meio. Aí alguém dá uma desculpa, não vem, outro não pode, você diz, eu não quero contar mais. Já chamei 2 vezes. Não vou chamar mais, pastor. Não quero mais. Toda hora eu chamo e não vem. Chamou quantas vezes? 3 vezes. Jesus trabalhou 3 anos e meio. E quando que eles despontaram? Atos capítulo 2. Lá depois do Pentecostes. Jesus já estavam com ele? Não. Mas Jesus plantou durante 3 anos e meio um ensinamento. O que eu estou plantando aqui com vocês é um ensinamento que a gente não vai fazer com que as coisas aconteçam agora em 2026. A ideia é para 2027. Então nós vamos treinar, para quando chegar em 2027, você vai decidir se você vai aplicar isso ou não. É uma escolha sua. Então Jesus estava lá com eles. Então, primeiro, Jesus chama, e a resposta deles para Jesus é que eles vão para junto de Jesus. Percebe como é que discipulado não é só estudo bíblico? Discipulado é andar junto. Não é, eu não quero andar porque as pessoas da igreja vão ficar sabendo da minha vida. Então, meu irmão, pula fora isso. Discipulado é você aprender a lidar principalmente com a pior parte do outro. Uma pergunta básica para vocês agora. Eu queria que vocês prestassem muita atenção a essa pergunta. Se vocês descobrissem, presta atenção, hein? Se vocês descobrissem, porque hoje o pastor Márcio é uma bênção, o pastor Márcio tem palavra, o pastor Márcio é carinhoso, o pastor Márcio é isso aqui. Se hoje vocês descobrissem que eu tivesse cometido, aos olhos de vocês, um erro gravíssimo, eu ainda seria visto como pastor? Eu ainda seria amado como pastor? Eu seria respeitado como pastor?
Porque discipulado é isso. É Jesus chamar um cara para liderar, depois desse cara ter negado ele 3 vezes. E a negação de Pedro não foi assim, eu não conheço. Se você for um estudioso da Bíblia, vai ver que Pedro, na 3ª vez, chega quase a amaldiçoar. Vai dizer, eu não conheço esse homem, vocês estão falando uma besteira, eu não tenho. Andou com ele o tempo todo. E aí quando Jesus ressuscita, o que Jesus fala para ela? Avisa os meus irmãos e a Pedro. E ele tem aquela conversa com Pedro, lá no final do livro de João. E aí depois Pedro se torna um dos grandes líderes da igreja. Eu tenho certeza que se Pedro fosse da ADSV, nós faremos o coro e diria, esse cara não serve para ser pastor da gente. Ele não. Manda ele para outra igreja. Ele fez uma lenha lá na igreja. Jesus fala assim, não, você vai continuar. Apacenta, cuida. Sabe por que Jesus trata? Jesus trata. A gente não. Discipulado é recuperar o outro. É andar com o outro. É dizer para o outro, você está ferido, mas vamos restabelecer isso aí. Vamos curar essas feridas. Eu estou disposto a dar minha reputação para que você seja curado. Mas a gente, pular fora. Então a gente vai ter que começar a repensar isso. Porque por muito menos a gente está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de um monte de coisa. Por coisas que nós achamos que o outro está fazendo. A gente nem tem certeza, a gente acha que o outro está fazendo alguma coisa. Já é o suficiente para falar assim, cara, eu não estou aguentando olhar para a cara do fulano. Peraí, opa. Discipulado com Jesus é uma outra situação. E eu vou provar isso para vocês hoje, biblicamente. Então olha só, Jesus chama. Jesus chamou, eles vieram para junto. Agora presta atenção a essa ordem, gente. Marcos capítulo 3, versículo 13. Agora vamos para o 14. Diz assim, olha a ordem. Então designou 12 para estarem com ele e para fazer o quê? Depois para que tivesse poder Então Jesus envia pregar. O que ele faz? Não o que, meu amor? Sim, não. Eu mudei a ordem aqui na minha cabeça, liga não. Jesus mandou primeiro expulsar demônio? Não. O que Jesus manda fazer primeiro? Pregar. Mas antes de ser enviado para pregar, eles tiveram que fazer o quê? Estar com ele. Estar junto. Eles tiveram que aprender. Na minha versão está assim: e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. Percebe? Ele deu a qualidade de apóstolos. Você percebe que Jesus não estava preocupado que eles expulsassem demônios primeiro? Primeira coisa que Jesus faz, olha a ordem. Jesus chama. Segundo, eles entendem o chamado. Depois que eles entendem o chamado, eles vão para perto de Jesus, aprendem com Jesus, depois começam a pregar porque tem vida com Jesus, e aí a partir daí eles recebem a autoridade para expulsar demônio. Então a consagração não era para poder, a consagração era para conhecer Jesus. A consagração não era para a manifestação do poder de Deus, era para conhecer Jesus. E isso era feito como? Com oração. A gente precisa entender isso. Irmãos, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Se você acha que o seu trabalho é mais importante do que o que Jesus te chamou para fazer, larga o que Jesus te chamou para fazer e vai trabalhar. Se você acha que não vale a pena você se dedicar numa escola bíblica dominical, estar num culto, porque você precisa ter forças de saúde para gastar com César, vai gastar com César. Não dá para dividir. Eu vou dizer para vocês bem claro, não dá para dividir.
Prioridade, só aprendi com um pregador essa semana. Isso foi essa semana que tu aprendeu? Prioridade. Essa palavra, ela não existe no plural. Ele dizia. Prioridade é uma só. Não existe prioridades. É prioridade. Prioridade é aquilo que é primeiro. Eu tenho as minhas prioridades. Então você não tem prioridade nenhuma. Você tem suas preferências. Porque prioridade é um só. Quem é a prioridade? É Cristo. Se Ele é o primeiro, as demais coisas elas podem ser acrescentadas. Cristo não pode estar na qualidade das demais coisas. Então, olha só, quando a gente fala de discipulado não é um programa. Respeito quem faz programa. Respeito. Pessoal, vamos fazer aqui programa, tal. Vamos fazer formatura. Amém. Deus abençoe. Agora, no meu olhar bíblico, entendendo biblicamente, discipulado é relacionamento. É relacionamento. Você vai conhecer o outro como você conhece uma família. É chamar de irmão e viver como irmão. Tá aí mesmo. Aí o negócio é outro. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Eu sempre falo, né? Todo mundo acha Davi o homem segundo o coração de Deus. Mas se Davi fosse da nossa época, não ia ministrar a igreja nenhuma. Davi? Esse cara não. Esse cara tem talento, mas não tem vida no altar. A gente diz assim. Então, quando a gente começa a perceber isso, Jesus chama, traz, envia para pregar. Tudo isso depois de um tempo de oração. Pastor, quanto tempo a gente precisa para que a gente comece um trabalho, para a gente, até Deus responder? Enquanto Deus não responder, a gente não faz absolutamente nada para a gente. Mas não é oração e ação? Oi? Mas não é oração e ação? Aonde está escrito isso? Eu acho um negócio assim no Facebook, no Instagram. Não é só orar, tem que orar e agir. É oração e ação. Pode ser. Mas biblicamente não. Biblicamente a gente só se move depois que Deus responde. Se Deus não deu resposta, a gente não faz. A gente não age. É assim, desde o Antigo Testamento é assim. Quando eles estavam no deserto, o que ele dizia? Se a nuvem começar a andar, move-se. Mas se a nuvem não andasse, vamos continuar lá. Então a gente precisa entender isso. Discipulado não é urgência. Discipulado é relacionamento. Alguns de vocês, no final desse treinamento, no final do ano, talvez vai exercer discipulado na vida de uma pessoa só. E está tudo bem sobre isso. Outros, na vida de um grupo. Outros vão ensinar pessoas a como discipular pessoas. Relacionamento. E está tudo certo, gente. Não há uma concorrência nem produtividade. A nossa intenção aqui não é abrir centenas de células e cada um cuidando de uma célula, numa casa, realizando o culto todos os dias. A nossa intenção não é essa. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é relacionamento. É entender isso. Pensem comigo aqui direitinho, coração, pensem comigo. O que adianta um HSV de 1000 membros e ninguém se conhecer? Aonde reside o discipulado nisso? Aonde reside o discipulado? Numa igreja onde a gente tem profissionais qualificados, pessoas especializadas em áreas e irmão com a necessidade, um especialista frequentando o mesmo culto. O irmão morreu de quê? Morreu disso. A gente tinha um irmão aqui que era médico. Aí o irmão fala assim, eu não conhecia, pastor, eu não sei. O irmão foi processado lá, perdeu a casa. Por quê? A gente tem um irmão aqui que é advogado aí. Poxa, aí ela fala assim, meu irmão, se você tivesse me procurado. Eu vi a irmã aí, mas eu não sabia. Isso é igreja? Pode funcionar como igreja. Mas acaba sendo o quê? Às vezes, para que uma igreja dessa funcione? Várias igrejas dentro da própria igreja. É uma necessidade natural que acaba acontecendo. Então, quando a gente olha Jesus olha, ele tem um grupo de discípulos, ele vai orar, depois que ele acaba de orar, ele vai lá e daqueles pensam 12 discípulos. Jesus faz a escolha.
Próximo versículo, por gentileza, acompanha comigo aí. Verso 16, Marcos 3,16. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de quê? Como é que está no livro de vocês? Quer dizer o quê? Presta atenção. Quem é que ele chamou? Tiago e João. Que era quem? Filho? Vamos lá, nem não me chamava. Olha só. 18. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, quem? Que está aí? Cananeu. E alguns dizem o Zelote. Quem era o Zelote? O Zelote era o miliciano lá que matava os romanos. Entendeu? E também chamou Judas. Lá Lucas diz que na caminhada ele se tornou traidor. Vamos falar sobre cada um deles agora, para vocês entenderem comigo. O que eu separei aqui, que Jesus, a Bíblia faz a questão de dizer a característica deles. Vamos lá, vamos acompanhar comigo aí, para vocês entenderem isso. Tá? Primeiro, oi querida, fala comigo. Desculpa a pergunta, por que ele mudou o nome de Pedro e desses outros de Tiago, João Tiago, João Pedro? Já era João Tiago lá? Não. Por que ele muda? Pedro, ele chama porque era um costume dos judeus ele chamar, dar o nome pela característica que uma pessoa tinha. Ah, tá. Entendeu? E aí Pedro aí significa uma pequena rocha. Ah. Ele chama Pedro uma pequena rocha. Uma pedrinha. Entendeu? Mas a questão não está no tamanho, a questão está na característica. Jesus vê em Pedro um líder capaz de suportar tudo o que o ministério dele iria exigir dele. Então quem é Pedro? Vamos entender aqui. Pedro, no seu começo do ministério, ele é um líder impossível. Tá? Pedro é impossível. Inicialmente ele era chamado de Simão. Ele foi um dos discípulos, presta atenção, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. O impossível, o estourado, o nervosinho. A gente diz, isso eu não quero perto de mim não. Deus me livre, pastor. Não, eu trabalho não. Falando muito nervoso. Não quero. Jesus fala assim, esse vai ser mais próximo de mim. Entendeu? E aí, esse caráter impossível de Pedro fez Pedro cometer vários erros. Ele cometeu muitos erros. Tá? Mas também levou ele a agir com coragem. Ao mesmo tempo que ele era impossível, ele era corajoso. Eu não estou falando de temperamento, comportamento, eu só estou dando características. Tá? Então, o que eu aprendo com Pedro? Que apesar das nossas falhas, Deus pode transformar as nossas fraquezas em força. Amém. A gente precisa entender isso. Deus mudou Pedro de cara. Para você ter uma ideia, olha como é que Pedro era. Pedro era aquele cara tão impossível que quando foram pegar Jesus no Getsemane, o único que estava armado era Pedro. E você acha que ele ia cortar só a orelha do soldado? Ele foi só cortar a orelha do soldado? Estava escuro, gente. Ele era pescador, sabia manejar a faca muito bem. Ele virou o pescoço. É mesmo. Você entende? Aí você vai dizer assim, que isso, pastor? Crente andando armado, virado do ladinho de Jesus. E aí, Jesus fala assim, Pedro, calma. Quem vive pela espada, morre pela espada. Pedro é o cara que alguém me perguntou, foi essa semana que alguém me perguntou, quando Pedro, ele faz aquela declaração, foi domingo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus fala assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito.
Aí depois, logo em seguida, Jesus fala que vai morrer. Aí ele diz assim, não fala isso não. Aí Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, tu acha que Jesus estava falando com Pedro ou com Satanás? Mas Satanás estava em Pedro? Sim, porque Pedro já tinha se convertido? Não. Agora, depois que se converte, a gente quer dar umas desculpas teológicas. Não, é porque ele foi usado. Não, eles andavam com Jesus e não eram convertidos. Tem um monte de gente da igreja que faz um monte de coisa, que tem cargo, mas não é convertido, gente. Gosta só do que faz. Carrega o título, mas não tem conversão nenhuma. Eu já escutei de pessoas dizendo, pastor, a gente ano retrasado, a gente escutou isso de uma pessoa, falando assim, eu gostaria de sentir o que vocês sentem. E pessoas que são atuantes na igreja, trabalham firme na igreja, e virar para a gente e dizer assim, eu gostaria de sentir o que vocês sentem. Eu não acho razão nisso. E você vê lá, fazendo, as pessoas contando com ela, e ela envolvida, vamos. Ela simplesmente gosta do ambiente. Mas não teve encontro com Cristo. Tem um monte de gente assim. Então, esse Pedro é aquele cara que ele diz para Jesus, não, vou lá, vou morrer contigo. E Pedro, você vai me negar. E ele age daquela maneira. Ele é extremamente impulsivo. Transfiguração, né? Oi? Transfiguração. No Monte da Transfiguração ele diz, vamos montar aqui vamos esse lugar, vamos montar aqui, eu monto uma cabana para vocês, a gente fica aqui. Ele nem quis saber dos outros. Vamos ficar aqui. É essa a questão. Mas Jesus chama esse cara e diz, cara, você vai ser um dos líderes da igreja. Percebe que ele não muda Pedro, não muda a impulsividade de Pedro, mas ele usa Pedro com todas as características, porque Pedro, quando ele se converte, ele se quebra, ele não deixa de ser impulsivo. Mas agora ele é um impulsivo convertido. Ele é alguém totalmente convertido. Oi? Passa a ser usado. Segundo a tradição bíblica, quando ele vai morrer, ele diz o quê? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor, e ele é crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer, e Jesus fala para ele, Pedro, você agora está assim, mas você vai ficar velho. Ó o recado aí que Jesus está dando para a gente. Você é nervosinho agora, mas você vai ficar velho. As pessoas vão levar você para onde você quer ir, você não vai ter escolha. Entendeu? Jesus já cantou a pedra para ele e falou, vai ser assim, Pedro. Porque a velhice, com o tempo, se ela não traz a maturidade, ela traz a própria velhice. Então a gente vai ter que se quebrar de um jeito ou de outro. Mas Deus usa essa impulsividade. Então se você é alguém que é impulsivo, ai pastor, eu não sei falar, Deus vai usar você desse jeito. Qual é o segredo? É você submeter a sua impulsividade a Deus. Então é ter essa disposição de olhar e se quebrantar todas as vezes que o Espírito fala assim, segura. Ai pastor, não consigo, foi mais forte do que você. Mas quando a gente se submete ao Espírito Santo de Deus, ele sempre vai ser mais forte do que a gente. Muita gente. Então, Pedro é esse líder impossível. Deus poderia fazer o quê? Não, vamos trocar. Já me negou uma vez, então já mostrou que tipo de pessoa que é. Vamos colocar outro. Impulsividade tem a ver com tratamento e respostas ásperas? Deixa eu te falar uma coisa, pastor Gelson. É uma coisa que eu aprendi muito interessante. Quando eu comecei a namorar a Lili e eu, a gente tem um temperamento bastante diferente. Às vezes eu estava no ponto do ônibus, a Lili começava a conversar comigo, e a Lili estava conversando comigo, e ela... Eu sou um cara extremamente tímido, não parece, mas eu sou. E eu falava assim para ela, paixão, as pessoas vão achar que você está brigando comigo. E às vezes as pessoas paravam, o ônibus parava assim no ponto, e as pessoas assistiam aquela novela, mas ela estava me contando uma coisa. Entendeu? E aí, às vezes, olha só que coisa interessante. E olha só que coisa interessante, pastor. Aonde eu quero chegar, que eu vou te dar essa resposta. Às vezes ela me perguntava uma coisa, pelo tom da pergunta, eu achava que ela estava sendo agressiva. Aí eu falava assim para ela, calma.
Ela falava assim, mas eu estou calma. Eu estou calma. É o meu jeito de falar, eu estou calma. E eu fui entendendo isso. Entendeu? Por quê? Porque era muito engraçado. Eu falava assim, essa mulher é louca. Por quê? Porque ela vinha assim. Esse lado dela não, graças a Deus. Ela vinha assim, ela me fazia uma pergunta. Quando eu dava a resposta que eu respondia, ela falava assim, ah, tá, é isso mesmo, tá. Eu falava assim, ué. E aí ela me explicou, ela falou, eu não estou brigando. É porque às vezes o tom de voz chega primeiro e as pessoas acham que a gente está brigando. Pela pergunta que a gente faz, a forma como a gente faz a pergunta. O impulsivo, nesse sentido, às vezes, o tom dele chega primeiro. Mas na verdade ele só quer esclarecer. Ele não está brigando, ele não está... Eu tenho uma filha que é assim. Eu trabalho numa escola com uma filha que é assim. Aí os outros perguntam assim, tio Márcia, tia Bia, tua filha mesmo? É filha. Às vezes eu estou na sala e eu escuto ela falando, entra, tem aqui, vou chamar meu pai. Aí eu chego lá, aí eu falo, o que houve? Nada, pai, nada. Eu falei, calma. Ela falou, pai, eu estou calmo, eu só estou falando para desentralhar. Você entende a impulsividade? Deus abençoe o marido dela. Entendeu, pastor? Às vezes essa é a questão. A gente, por exemplo, a gente que tem um temperamento, que a gente fala baixo, que a gente calma, a gente se assusta com o temperamento do outro. E o nosso temperamento deixa o outro extremamente irritado. Por quê? Porque quem é calmo quase sempre entra na linha da lerdeza. Desculpa a expressão acadêmica. E aí a gente olha assim, quando a gente pega alguém agitado, aí a pessoa, deixa que eu faço. Meu Deus, aí você está assim. E se você não é um cara que esquenta, você fala assim, então faz. Pode fazer. Aí aquilo soa para o outro como se fosse uma afronta. E não é. Fala, quem me levantou a mão? Fala. Se falar tá errado, se não falar errado tá. E não é. Fala. E aí, trazendo para esse meio de discipulados que te convivem com as pessoas, ainda nessa linha da impulsividade, como a gente, como discipulador, pode fazer para poder entender isso e não trazer para o lado pessoal? Ótima pergunta. Tinha que ser uma advogada, né? Pode. Vou dividir em algumas partes. Primeiro, Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Olha só que coisa interessante. Colossenses 4, 6. Olha só que coisa interessante. Se você está percebendo que aquela pessoa, no tom dela está alterado, se ela não está te compreendendo, usa a estratégia de Jesus. Qual era a estratégia de Jesus? Jesus botava o outro para refletir. De que maneira? Não naquela hora. Vou dar um segredo para vocês agora, que eu vou falar, né? O que eu faço quando isso acontece comigo? Eu, numa outra situação, que a gente está de boa, eu respondo no mesmo tom, numa outra circunstância. E aí a minha amada esposa diz assim, tu está gritando nervoso? Eu falei, não, naquela hora você respondeu assim para mim e você não estava nervosa. Aí ela diz inteligentemente, mas eu não casei com a Lília. Mas aí, o que você mostra? Você mostra para o outro que às vezes, e isso eu aprendi com ela, isso eu aprendi muito com ela, o nosso tom chega primeiro. Então o que eu falo? Você está certo, mas o teu tom está chegando primeiro. Eu sempre mostro isso para a pessoa. O teu tom está chegando primeiro. Eu estou entendendo o que você está falando, mas você está sendo agressivo naquilo que você está falando, então a gente não está conseguindo entender. E assim, a palavra tem que... Olha o que a Bíblia diz. Para que você saiba como convém responder a cada um. Cada um, você tem que saber como você tem que responder. E assim, tentar buscar muita centralidade em Deus. Se você não tiver condições de falar, você não precisa falar. A gente não é obrigado a falar. Eu não tenho condições. Cara, como Deus, muito obrigado pela tua vida, meu irmão. Às vezes, sabe, a gente estava numa questão muito delicada. A Lília falava assim, eu não tenho condições de falar sobre isso agora. Você pode me cobrar depois. Mas agora eu não tenho condições de falar sobre isso. Isso é fundamental, ainda mais quando a gente tem um temperamento mais pro lado do sanguíneo. Embora eu acredito isso me traz muita paz, todo temperamento ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo, né?
Não há uma condenação, graças a Deus, porque Cristo é poderoso para transformar o melancólico, o fleumático, o sanguíneo, o colérico. Eu creio nisso, porque Ele tem transformado a minha vida, ainda estou engatinhando, tem muito para Ele fazer, mas uma das coisas, Vitória, que a gente precisa fazer é quando a gente perceber que está ficando muito, é não falar nada mesmo. Não se expõe de nada com raiva, esquece a razão, não precisa ter razão, só tem que agradar o céu. Por isso que, assim, antes de qualquer coisa, eu acredito que Deus está direcionando o Márcio para nos levar para Cristo. Porque a gente, para discipular, a gente precisa ser cheios de Cristo. Porque lembra da caminhada de Noemi com Ruth? Noemi, misericórdia, nos primeiros capítulos, Noemi, amargura pura. E quem já andou com amargurado aqui sabe, tem que pedir muita graça a Deus, mas Ruth não perdeu a essência. Porque a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. E Ruth era uma jovem cheia do Espírito Santo. Noemi, durante um tempo, ela... Mas aí Ruth continuando ali, Abigail também, um outro exemplo, né? Tinha um convívio com Nabal terrível. Mas Abigail ali se manteve. A Bíblia fala que ela era formosa, né? Que ela era cheia do Espírito. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer, eu sou muito mão. Aqui, como é que eu estou falando? Eu sou muito mão, eu sou muito caricata. Eu falo alto, querendo falar baixo, eu falo alto. Então, assim, ó, como é que eu estou me balançando, né? Entendeu? Então, mas eu tenho pedido a Deus, eu creio que Ele está fazendo, Ele tem transformado o meu temperamento. Teve uma época que eu até falei assim, Deus, por que eu sou assim? Isso é pecado. Porque se Deus me fez assim, é plano dele. O que eu tenho que pedir? Senhor, como sendo assim eu posso te agradar? Me dá essa palavra agradável de Colossenses. Me dá a resposta branda lá de Provérbios. Isso aí. Me dá aquela... orar a palavra. E cada vez que eu venço, eu... Yes, que bom. Sabe? E assim, e não deixar, porque senão a gente escuta o outro, fala, queria tanto ter o temperamento do fulano. Não! Eu sou única. É isso aí. Sabe? Eu sou única. Eu sou a mulher que Deus quer que eu seja. Desse jeitinho. Quem mandou você puxar tua tia? Pastor, Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, que andai em espírito e não comereis concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Qual é? Gálatas 5:16. Entendeu? É algo que Se ajuda. opõem um ao outro. E assim, outra coisa importante. Deixa eu só desmistificar uma coisa. Porque tem gente que não grita, que não gesticula, mas mata na unha. Tá? E esse é tão nocivo quanto o explosivo. Entendeu? Ele tá aqui, ó, te perfurando e olhando para você dizendo assim, tá doendo? Ele não tá gritando, o outro diz, tá doendo. Aí tu fala assim, escandaloso. Mas tem um outro que não é assim e consegue ser tão nocivo quanto o impossível. Por isso que não há temperamento Não há, perfeito. não há. Não há. Qual é a prova disso? Vamos agora entrar nos outros dois. Tiago e João. Tiago e João, eles estão com Jesus. Tá? Eu vou falar deles dois, depois vou falar de João separado e Tiago separado. Eles estão com Jesus, eles vão pregar numa aldeia. Vocês já viram essa passagem. Só que o pessoal de lá não recebe eles. O que eles viram e falam para Jesus? Por isso que eles são chamados de filhos do trovão. Senhor, tu quer que a gente ore? Ele nem falou para Deus, nem falou para Jesus, ora aí, Senhor. Não, o Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma todo mundo. Eu estou falando, gente, eu estou falando de Tiago e de João. Jesus vira para eles e diz assim, diz que espírito vocês são? Eu acho mais. Eles são irmãos, né? São irmãos. Os filhos de Zebedeu. Que são conhecidos como Boanerges, que são os filhos do trovão. Imagina, Pedro não é chamado de filho do trovão. Mas Tiago e João são chamados. Então eram aqueles caras que eles resolviam tudo assim. Ele era aquele crente que orava e vinha dar testemunho na consagração. Meu chefe estava me perseguindo, eu orei, fiz um propósito, ó. Eles eram desses, entendeu? Eles eram desses. O cara estava me
perseguindo lá, eu falei, ó Deus, Toma na tua mão. toma na tua mão. O pessoal lá que trabalha comigo já até sabia. Salve, Léo. Isso. O médico, ele não tem que fazer. Ele era esse cara. Mas aí olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jesus. Deus pega João, o filho do trovão, era o cara que quando estava com Jesus, o que ele fazia? Reclinava a cabeça. O nervosinho reclinava a cabeça lá. E aí depois ele é conhecido, mais tarde pelos teólogos, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Deus Filhinhos, a mesma... esperança pra gente, o Vitória. cara que orava para querer descer fogo do céu, agora estava dizendo assim: amemos uns aos outros. Você entende que a questão está em submeter? Às vezes Deus vai fazer com que você ande com uma pessoa com um temperamento diferente de você dentro do seu departamento, na igreja, porque Deus quer te ensinar o segredo de que é possível pessoas diferentes serem profundamente usadas por Deus. Forte negócio. A gente precisa entender isso. Por isso que Jesus escolhe propositadamente pessoas diferentes. Jesus não queria um bando de pessoas iguais. Jesus quer usar pessoas diferentes, de modos diferentes, para um propósito único: atrair pessoas ao reino. Glória a Deus. Então você não precisa ser igual a ninguém, você precisa continuar sendo igual a você. Sabendo que tudo que a gente faz, gente, tudo que o homem plantar vai ser fato. A maneira como eu trato você, esse tratamento vai voltar para mim. Isso é fato. E aí eu preciso entender isso. Você imagina, gente, é uma coisa absurda, vocês não têm ideia. A maioria da DSV é sanguínea, a maioria da igreja da DSV é sanguínea. Eu sou fleumático. Me parece, mas... E aí, como é que tu faz? Como é que tu faz? Cara, é um campo minado. É um campo minado. Às vezes eu fico com receio. Às vezes eu fico com receio de fazer um comentário, pensando assim, meu Deus, se eu fizer isso, o outro vai achar. Aquele comentário assim, tipo do negócio assim, ó. E você tá bonita. Se você falar isso, por quê? Semana passada eu tava feia? Dependendo do nível hormonal. Mas e os homens? Porque tem homem também que é assim. E aí, gente, como é que você faz isso? Gente, é pisar em ovos terrível. Entendeu? De você parar para conversar com alguém, eu já escutei você falando assim: ah, pastor, só dá atenção àquele pessoal lá. Eu falei assim, eu não tenho nem tempo de... E você tem que lidar com isso tudo. Tem hora que não dá nem para chegar perto. Olha, Parece competição. olha que coisa legal que aconteceu. Que coisa legal. Domingo, acabou o culto. Domingo de manhã. No outro domingo, retrasado. A Alessandra foi falar comigo. A Alessandra falou: pastor, eu tive um sonho. Estava conversando aqui normalmente, Ana junto. O telefone tocou, eu falei com ela: vou atender, eu não falei com você? Saí. Ela veio atrás de mim. Deixou a irmã falando sozinho. Pai! Aqui ela falou: pai, que falta de educação, pai. Eu falei: minha filha. Aqui, falei: minha filha, eu conversei com ela. Vai lá pedir desculpa, pai. Pelo amor de Deus, pai. Ela falou. Aí eu fui, né? Para acalmar o coração dela, eu fui e falei: Alessandra, você entendeu? Alessandra, pressão 12 por 8. E ela morreu. E ela morreu no coração. E foi pelo corredor falando: pai, eu não acredito, pai, você não é assim, pai. Eu falei: meu Deus. Falei: calma, vaza. Tá tudo certo. Você entende? Aprender a lidar com isso. Aí você tem uma dessa, você tem o outro ali, traumático até a morte, que Deus abençoe também. Entendeu? E você vai aprendendo a lidar com isso. Você sabe? E isso é muito legal, gente. Isso é muito interessante. Domingo na cantada. Lília está aqui do meu lado, ó. O culto é Lília. Eu aqui. Eu emocionadíssimo. Não conseguia nem levantar o braço. A Lília é toda expansiva. Quando eu olho pro outro lado, o Michel. Eu falei: ih, caramba. Aí eu falei, ah lá o Michel de barba. A Lília de barba. Jean, atrás ali, ó, contidozinho. Eu falei: e lá eu. Você entende? São os temperamentos.
E a gente tem que aprender a lidar. O reino é isso, discipulado é isso. Sabe? Às vezes você... Gente, é complicado o que eu vou falar, mas é Bíblia. É andar mais uma milha. É oferecer a outra face. Às vezes a gente não quer fazer isso com o irmão. A gente até tem um discurso. Ah, um crente novo convertido eu tenho paciência, agora um crente velho eu não tenho paciência. A gente tem esse discurso, mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos quando a gente tiver amor um pelo outro, não pelo serviço. João capítulo 17, Jesus fala sobre isso. Eu vou dar a vocês um novo mandamento: que vocês me amem, que vocês amem um ao outro como eu amo vocês. E nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. Não é quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem dando dízimo, é quando vocês estiverem amor. É assim, gente. Amar dá trabalho. Então, João é conhecido como discípulo do amor. E o Tiago? Tiago é o primeiro mártir. Por que Tiago é o primeiro mártir? Porque qual era o interesse dele? Olha só, Tiaguinho, gente boa. Ele chega lá, vira para Jesus, ele pede a mãe para pedir para Jesus. Quando vir o teu reino, um filho pode sentar à direita e o outro à esquerda? Jesus fala assim: olha, isso não compete a mim, mas o meu pai. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: você está disposto a beber o cálice que eu bebo? Ele automaticamente falou o quê? Só que o cálice que Jesus estava falando era de sacrifício. E ele é o primeiro dos discípulos a morrer a fio de espada. Bebeu do cálice. Às vezes a gente quer coisas que nós não fomos chamados para fazer. A gente quer fazer porque a gente acha bonitinho, a gente acha interessante. E aí a gente está aí sofrendo pra caramba por uma coisa que a gente não deveria estar fazendo. E depois a gente está reclamando por aquilo que a gente não foi chamado a fazer, mas que a gente se ofereceu para fazer. Vou bater nessa tecla de novo. O reino de Deus não é movido por necessidade. O reino de Deus é movido por propósito. Se tem uma necessidade, vamos orar a Deus. Vamos levar a Deus uma necessidade. Vamos apontar para Deus: Senhor, ó, está dando problema aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? É orar, gente, orar. Então, Tiago é o primeiro mártir. E ele é alguém que é martirizado pela fé. Pela fé. Olha só que coisa interessante. Ele morre por causa da fé dele. Às vezes a fé da gente leva a gente a situações muito delicadas. Muito, muito delicadas. E a gente precisa entender isso. E o André? Quem é o André? O André, nós já falamos de João, já falamos de Pedro, já falamos de Tiago. André, ele era um evangelista. Ele é o irmão do Pedro, tá? Ele é o primeiro a encontrar Jesus e ele convida os outros a seguir Jesus. André é esse cara. O que André me ensina? Que todos nós que estamos aqui somos chamados a evangelizar. Um projeto missionário chamado Projeto André. Sabe? Ele encontra Jesus. Se você quiser confirmar isso aí, se você quiser, alguém pode ler aí o Evangelho de João capítulo 1, versos 41 e 42? João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 41 e 42. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meu 41 de novo, Vitória, por favor. Este chamou primeiro seu irmão Simão e disse-lhes: achamos o Messias, e trazido é o Cristo. Tá vendo? Ele achou Jesus, foi logo e avisou para o irmão: nós encontramos Jesus, eu encontrei Jesus. É aquele camarada que quando ele encontra Jesus, ele quer compartilhar Jesus. Ele é o evangelista. Gente, isso aqui é tão importante a gente entender.
Pregador é uma coisa, pastor é outra. Às vezes a gente vê uma pessoa pregando muito bem, a gente diz assim, fulano prega muito bem, né? É um pastor. Pastorear não tem a ver com pregação, gente. A pregação, ela faz parte do pastoreio, mas pastorear não tem a ver com pregação. Um evangelista, ele pode ser um ótimo pregador evangelista. Ó, quem é o evangelista? O evangelista é aquele que leva pessoas a Jesus. Evangelista não apacenta. Pastor apacenta, evangelista não. Se você botar o evangelista para ser pastor de igreja local, você mata o evangelista e mata o rebanho. O que o evangelista faz? O evangelista é aquele que está... Ele tem milhões de programas na cabeça, ele tem milhões de imaginação. Ele fala, vamos fazer isso. Ele quer trazer as pessoas a Jesus. Ele traz. Quando as pessoas vêm, ele olha para o pastor e diz, aí, cuida aí, pastor. Ele vai, cuida aí, pastor. E o pastor é um apacentador. Se você botar um pastor apacentador para ser evangelista, ele se perde. O que o pastor faz? O pastor, ele cuida da ovelha. Ele senta lá, ele tem a paciência do mundo, de cuidar, de orientar, entendeu? De ser mordido pela ovelha, de levar coisa da ovelha, mas ele está lá cuidando dela. O evangelista não tem muita essa paciência, não. João Batista poderia ser considerado o evangelista? É um evangelista? João Batista? Ou proclamar? Poderia. Embora ele tivesse discípulo, tanto é que ele tem um discípulo que depois passa a seguir Jesus, ele libera o discípulo. Ele diz, pode ir. Ele não tem essa preocupação. Entendeu? O evangelista, ele é muito interessante, porque ele consegue arrebanhar. Já viu aquele tipo de pessoa que ele tem uma facilidade de falar de Jesus para todo mundo? Tem pessoas que são assim, eles são evangelistas. Aí tu fala assim, pastor, eu não consigo falar de Jesus assim, com essas oportunidades para todo mundo. Mas você consegue ouvir que o evangelista não tem paciência. Consegue ouvir. O evangelista, tu vai conversar com o evangelista, ele já fala para você, o problema é Jesus. Tu precisa de Jesus. Toma vergonha na cara, vai se converter, isso aí é porque tu não vai para a igreja, tal. Eu tenho um evangelista dentro de casa. E aí, quando você olha isso, então a gente precisa entender. André era esse tipo de gente. Ele encontra e diz, eu encontrei o Messias, vamos lá. E isso é muito interessante. E é engraçado, mas porque... Engraçado não, né? Na história, até pesquisei como é que foi a morte de André. André. Aí fala que o André foi morto numa cruz, só que cruz em X. Né? Em X, ele foi amarrado e ele não foi morto logo. Mas aqui diz conhecida como Cruz de Santo André, onde continua a pregar por 2 dias antes de falecer. Então, mesmo na cruz, ele estando em X, ele lá vivo, ele ainda continuava a pregar. Depois de 2 dias, ele foi e morreu. Tinha algum significado? Oi? Essa cruz está em X? Não, acho que os romanos usavam 2 mãos. tipos. Ah, tá. Assim e assim. Ah, tá. Eles usavam. Ela existe agora na autoescola. Na autoescola você tem a cruz de Santo André, quando você tem um cruzamento da linha férrea com a estrada. Aí tem lá aquela cruz. E aí automaticamente tem lá os dizeres dizendo, pare, olhe e escute. Descobre o que ele também é. Momento que escolhe do dia. Entendeu? Pesquisa na hora. Agora, Adorei. quando você tem Filipe, quem é Filipe? Filipe, ele é o questionador. Ele é o discípulo questionador. Ele frequentemente fazia pergunta para Jesus. Frequentemente. Quando ele tinha oportunidade, ele fazia perguntas para Jesus sobre o reino de Deus. É ele que lá em João 14 ele fala, né? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, está tanto tempo contigo e você não vê, quem vê a mim vê o Pai. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado você me desculpa, na multiplicação também dos pães, Jesus pergunta, não sei se é para André ou para Filipe, e aí ele fala assim, onde que a gente vai arranjar para buscar essa galera, para alimentar esse pessoal todo? Então, Filipe
é aquele crente que às vezes as pessoas não gostam, dizendo que ele é polêmico porque ele pergunta. A gente precisa desse tipo de pessoa que pergunte, não é problema nenhum perguntar, gente. Se você é alguém que é questionador, isso traz bênção para a igreja, isso traz bênção para o corpo. Ah, pastor, eu tenho vergonha de perguntar porque só eu que pergunto. Talvez você seja um Felipe nosso. E Deus quer usar você para isso mesmo, para que você faça pergunta, para que de repente a tua forma de questionar esclareça outras coisas em outras pessoas. Esse é o Felipe, questionador, tá? Ele é que fala para Jesus: Senhor, mostra o meu Pai. E ele fala muito interessante, ele fala assim: mostra o Pai, isso basta para a gente. Aí Jesus fala assim: Felipe, eu estou há tanto tempo com você. Agora, Jesus podia dar essa resposta para Felipe, porque Felipe era questionador. Se pega uns crentes aí, Jesus fala: estou tanto tempo contigo, ele fala: grosso. Mas Jesus não, Felipe entende isso, porque para ele não é problema nenhum perguntar. Aí você tem um outro tipo de apóstolo. Quem é? O Natanael, também chamado como Bartolomeu. Quem é esse cara? Esse aqui vocês vão conhecer alguns deles. Alguns desses tipos. Ele é conhecido como Natanael. E quando Jesus olha para ele, olha o que Jesus fala. João capítulo 1, versículo 47. É isso aí mesmo. João, Evangelho de João 1, 47. Quem achar pode ler, por favor. Jesus viu Natanael e se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Olha só, se fala de um verdadeiro evangelista, era um cara que guardava a lei. Israelita. Era um cara que guardava a lei e conhecia a lei. Se não há falsidade, ele é aquele crente metódico, sistemático, que gosta de tudo certinho. Ele é conhecido como crente chato. Fala assim: o cara que gosta de tudo certinho, faz questão do mais besteira. Já viu esse crente assim? Que faz questão do mais besteira? É o Natanael. E Jesus traz esse cara. Jesus traz esse cara para junto do Pedro. Como é que fica o negócio? Diz: não pode. Entendeu? O Natanael é aquele cara que anda com o regimento interno debaixo do braço. Chatão. Entendeu? Ele é aquele. Ele diz assim: ó, o púlpito não pode ficar assim, porque lá no regimento interno diz que tem que estar com 45 graus de inclinação. Aí você diz assim: meu irmão, a gente vai fazer uma arrumação nova, porque a gente vai fazer uma apresentação. Eu não concordo com essas modernidades da igreja. Não. Ele é o Natanael. Olha o Zé cair. Entendeu? Eu falo assim: eu vou botar aqui um tomzinho aqui. Pra que isso aí? Primeiro tá cascada, vou mudar. Já não tá bem, não. Não, é verdade. Então, gente, ele é o cara que transforma. Nós Zeca fala assim: não sei o que ele sei, mas está lá fazendo. É isso aí, Isso aí. Isso é verdade. Cara, vamos lá, tem que fazer? Eu acho que não vai dar certo, mas tem que fazer, vamos lá. Ele é Felipe. Acabou. Ele é Felipe, só vai questionar. Isso aí. Entendeu? Questiona. E aí você também tem o Tomé, né? Que é o incrédulo transformado. Ele é o cara que ele acredita em Deus, mas não leva muita fé nos irmãos. Entendeu? Os irmãos de Deus são vacilão. Né? Ele fala assim: Jesus ressuscitou. Ele fala assim: cara, se eu não tocar, eu não acredito em vocês não. Ele não acreditava que Jesus não tinha ressuscitado. Ele estava acreditando na conversa dos amigos, porque ele sabia com quem ele andava. Ele é aquele, ele é o incrédulo, mas ele é transformado, né? Mas quando ele vê Jesus, ele muda. Mas é um camarada que ele fecha com Jesus. Ele é um camarada que ele está lá junto. Não é que a nossa hora está avançando. Até aí tudo bem, gente? Eu estou explicando cada um disso porque eu quero fazer um fechamento para que a gente entenda nossa primeira aula. Porque vai ter um exercício que eu preciso que vocês façam. E esse exercício que vocês vão fazer tem muito a ver com o nosso encontro da terça-feira que vem. Terça-feira que vem? É que dia é terça-feira? 14. Dia 14. E essa nossa segunda aula, ela vai ser um start, que essa primeira é um preparo.
Vai ser um start para aquilo que a gente vai fazer. Tá? Então vamos lá. Mateus. Quem é Mateus, também chamado Levi? Oi. Eu fiquei na dúvida. O senhor acha que eu sou qual desses discípulos? Eu acho. Não, assim. Eu falei todos. Não, tá. Então vamos esperar todos. Vamos Eu esperar estou um pouco todos. confusa. Eu acho que Vamos lá. Não, eu fui confusa. Ficou confuso? Mateus, também chamado Levi. Mateus é o cobrador de impostos, né? Que foi transformado. E ele era o camarada que ele era odiado, porque ele era um publicano. Ele era odiado porque ele cobrava, ele era da Receita Federal. Mas ele cobrava para os romanos e cobrava um dinheiro a mais para eles. É aquele crente que faz uma treta e diz assim, vou dar um dízimo aqui porque Deus abençoou, porque eu fiz um esquema lá no trabalho e Deus honrou. Entendeu? Cobrava 10% dele, né? Entendeu? É mesmo, assim é o que ele fazia. Saí de casa hoje, orei, os caras do serviço ligaram para mim e falaram, tem um esquema aí e tal, você não precisa nem fazer nada, vou mandar só um pix para você, olha como é que Deus é fiel. Era Mateus. E ele é muito interessante, sabe por quê? Porque quando Jesus está passando pela coletoria, olha para ele e fala assim, vem e me segue. Ele larga tudo e vem. Mas sabe o que ele faz? Ele dá uma festa. Ele chama os colegas dele e fala assim, ó, vamos gastar um pouco desse dinheiro aí que eu não vou mais usar mesmo. Ele dá uma festa e mete o pé, vai embora. E vai. Mas olha só, o que acontece? Por que Jesus chama especificamente Mateus? Olha como é que Jesus faz, cara. Ele chama Mateus porque depois de Mateus, ele vai chamar o Simão Zelote, ou o Judas. Né? Quem é o Zelote? O Zelote eram os caras que eram a milícia que não concordava com a cobrança de Roma. Uma das características do Zelote era matar esses publicanos, era matar esses... deixa eu falar aqui numa linguagem de comunidade carioca, era matar os alemães, né? Igual os funkeiros fazem. Eles eram do lado da galera do Tchotchomero antigamente, era lá do lado dele. Eles falavam assim, tem que matar esse pessoal. Essa era a ideia. Jesus chama esse cara, que era o da Receita Federal, com o da milícia e fala assim, vocês agora vão andar juntos. E aí? E aí eu pergunto, vocês leem algum relato que houve briga entre eles? Você ouviu algum relato que um acusava o outro? Tu é um ladrão e tu é um matador. Você ouvia? Por que eles conseguiam andar juntos? Por Jesus. Por que você está conseguindo andar junto comigo até hoje? A gente consegue andar junto com o outro até hoje? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Você olha e diz assim, pastor, com todo respeito, pastor, fulano é muito chato. Ai, Jesus. Mas está andando junto. Segura ela aí. Você olha isso e vê. Então, Mateus é esse cara, tá? Tá aí muito íntimo. É a Mara, Marcos. Desculpa. Mateus é esse cara que é o Coletor de impostos. coletor de impostos. E aí você tem o Simão Zelote. O Zelote ele é um zeloso, ele era um membro do movimento revolucionário que tentava buscar a libertação de Israel. Tá? E por ele ser um Zelote, ele se tornou um cara fervoroso, porque ele era muito fiel. Ele era um cara muito fiel a Jesus, assim, ele queria ser segurança. Jesus queria fazer do discípulo, ele queria ser segurança. Entendeu? Queria usar as habilidades dele para defender Jesus. Mas estava lá. Mas tem um cara no meio disso tudo que eu acho muito interessante, que é o Tiago, filho de Alfeu. Qual é a característica do Tiago? Tiago é discreto. O Tiago, filho de Alfeu. Ele é discreto. O outro era o filho de Zebedeu. Ele era assim. Você não vai encontrar muita informação sobre ele. Entendeu? Mas ele era um cara que ele sempre foi fiel a Cristo.
O que é interessante de Tiago? Você não vai ouvir que Tiago tenha escrito, esse Tiago aqui, filho de Alfeu, que ele tenha escrito algum livro. Você não vai ver algum milagre que foi feito através da vida de Tiago. Mas Jesus escolhe ele. Sabe por quê? Porque nem sempre quem Jesus escolhe vai fazer grandes destaques. A descrição dele vai ser o tempero que os outros precisam. Ele vai estar lá. Você pode fazer isso? Nossa, ele faz, tá? Mas ele não é de aparecer. Mas ele está lá no meio. Você não vai achar na tradição, você não vai achar nenhum escrito sobre ele. Mas você vai achar uma coisa muito interessante, que Jesus escolheu ele. Por que Jesus escolhe pessoas que nem sempre vão se destacar e aparecer? Porque a função dessas pessoas é ensinar que o reino também se revela na descrição. Que o reino também se revela onde não tem aplausos, onde não tem holofotes, mas que alguma coisa está acontecendo ali. É esse que estava lá. Esse que estava junto. Terminando a lista da galera, né? Falei já do Zelote, já falei do... Vamos com os 2 Judas agora para a gente terminar. A gente tem o Judas Tadeu. Quem é esse? Foi ele que escreveu a carta de Judas. Esse não é o Iscariotes. E qual é a característica desse Judas? Ele é um defensor da fé. Se você ler a carta de Judas, você vai ver lá que Judas ele é um defensor da fé. Ele diz que a gente deve batalhar diligente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele diz assim, olha, vamos cuidar da fé da gente. Ele é aquele cara qual é a função dele no meio dos apóstolos? É manter a fé viva. Vamos lá, gente, vamos crer. Ele encontra um discípulo desanimado, ele diz, não, irmão, vamos lá, irmão. Ele está sempre envolvendo as pessoas e chamando as pessoas a se lembrarem de crer em Jesus e saber em quem a gente tem crido. E assim, qual é a característica desse Judas? Continue crendo, mesmo no tempo difícil. Se você ler a carta dele, ele vai falar desses homens que estão nuvens sem água, árvores 2 vezes mortas. Eles estão lá infernizando a igreja. Mas aí ele diz assim, ó, lembra, nós defendemos uma fé. E de que maneira Judas defende a fé? Ele não ataca as pessoas. Ele lembra as pessoas em quem nós cremos. Você não vai ver na carta de Judas falando mal de igreja, falando mal de movimento, A, B ou C. Ele está falando assim, ó, cuida da tua fé. Vamos cuidar da nossa fé. E o último deles é Judas Iscariotes, o que se tornou traidor. Agora olha só que interessante, gente. Essa lógica de Jesus, ela me mata do coração. Mas tá. Oi. Quando Judas morre, quem fica no lugar dele? Matias. Matias. Está lá em Atos, lá. Na sua sorte. Olha só que coisa interessante. O texto de João, capítulo 12, quando ela derrama um nardo precioso aos pés de Jesus de 1 ano de trabalho, o texto diz assim, que Judas olha e fala assim, podia vender e dar aos pobres. E aí o que o Evangelho de João fala? Ele dizia isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e se tirava o que se colocava na bolsa. Como é que Jesus bota um cara desse para ser tesoureiro? Explica aí. Ele nunca tinha cargo, né? Ele nunca que mexia com dinheiro, né? Era ele era o tesoureiro. Dinheiro nunca foi problema para Jesus. E o nosso problema sempre é dinheiro. Para onde está indo o meu dinheiro? Para onde está dando aquela oferta que eu dei? Foi para onde? Jesus nunca estava preocupado com isso. Jesus estava tão despreocupado com isso e falou assim, ladrão, toma conta da minha bolsa. Meu Deus. E tinha as mulheres que bancavam o ministério de Jesus, tá? Mulheres que eram envolvidas com o Império Romano, que assim, davam dinheiro
para que o ministério fosse. Elas eram muito ricas. Ricas. E quando elas encontravam, elas injetavam dinheiro. Judas devia ficar muito feliz quando vieram. Falaram assim: Jesus, olha quem chegou aí, Jesus. Vamos fazer um culto aí. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Fulano está em culto hoje. Ou temos o prazer de termos o irmão Fulano aqui, irmão, tá. Você sabe que o cara vai injetar. E aí Jesus não está preocupado com isso. Sabe por que o problema? Para Cristo o problema nunca foi dinheiro. Ganância nunca foi problema. Porque há um princípio no reino muito interessante, gente. E isso é um princípio que a gente precisa entender. Quando eu devolvo aquilo que é de Deus, a maneira como as pessoas usam, elas vão dar contas a Deus. Não as pessoas. Tem gente aí que sabe fazer muito bem dinheiro, sabe investir muito bem, aí não tem compromisso com ele. Tem outros que são pobrezinhos, mas são tão generosos e tão prósperos que você olha e diz assim: como é que consegue fazer isso tudo com um salário mínimo, com menos de um salário mínimo? E tem gente que ganha 3, 4, 5, 10 salários e não consegue. São princípios. Essas são as pessoas. Vamos indo, caminhando para o final agora. Por que eu mostrei isso tudo para vocês? Vamos voltar lá em Marcos capítulo 3. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês aí. Marcos capítulo 3. Olha isso aqui, gente. Olha o que acontece. Eu quero saber se vocês estão dispostos a bancar isso aqui, ó. Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Vamos ler o 20 e o 21. Quando Jesus acaba de designar todos esses, Jesus passou a noite orando, escolheu os apóstolos, e agora o verso 20 diz o seguinte: então ele foi para casa. Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que ele não podia nem comer. Presta atenção nisso. Jesus vai para casa e as pessoas estão indo atrás dele porque estão interessados naquilo que Jesus pode fazer, não nos ensinamentos. Mas olha o 21. Quando os parentes de Jesus, quem que a Bíblia está falando? Os parentes. Os parentes. Você tem parente? Ouviram isto, saíram para fazer o que com Jesus? Porque dizer o quê? Pai, tu tá tão crente agora. Tá tão crente. Tá tão paciente com as pessoas. Nossa, tá cheio de amor. O que está acontecendo contigo? Tu não é assim? Tá crentão. Os próprios parentes. Então, para a gente fechar e eu dar alguns exercícios para a gente ir para casa, essa primeira aula é para mostrar para vocês o seguinte: que não existe um critério lógico para a escolha de discípulos. Jesus escolheu pessoas das mais diferentes. E detalhe, a maioria delas eram pescadores, trabalhadores rurais. Era gente que tinha diploma de mestrado, doutorado, era formado em não sei o quê. Não que estudar não seja importante. Eu falei assim, mas lá para frente a gente vai falar sobre isso, a importância do estudo. Mas você entende? O discípulo vai se formando ao longo do caminho. O que Jesus fez primeiro foi reunir pessoas para tratar as suas dores, as suas diferenças, para aprender a lidar com os diferentes. E aí está o nosso exercício. Qual é o exercício que eu vou passar para vocês? Eu já fiz e ele é desafiador, mas é muito interessante. Primeira coisa, esse exercício ele é individual, é igual ceia de banco, individual e intransferível. Você não vai mostrar para ninguém, você não vai compartilhar com ninguém, você não vai falar com ninguém sobre isso. O que eu preciso que você faça é importante. Eu quero que você faça 2 grupos de pessoas da DSV. Tá? Você vai fazer, vou falar devagar. Você vai relacionar 2 grupos. As pessoas que você acha difíceis de lidar aqui na igreja e as pessoas que você acha que não são tão difíceis de lidar. Nome mesmo. Nome mesmo, mas não vai mostrar pra ninguém, hein? Meu Deus, achou um janela. Não mostra pra ninguém, nem compartilha com ninguém. Lembrando, 2, repetindo, 2 grupos de pessoas. Que você lembrar, pessoas do seu convívio aí da igreja,
pessoas que você acha que são difíceis de lidar e pessoas que você acha que dá para se lidar. Tá? Lembrando que você pode estar na lista do outro como alguém difícil de lidar. Eu pensei. Tá? Entendeu? Oi, como te chama? Da igreja geral. Da igreja geral. Se faltar folha, me pede. Tá? Você vai fazer isso em casa, não vai fazer isso agora não. Faz em casa, para ninguém ver em tua cola. Tá? Então, primeiro momento, vai relacionar. Bota assim: Deus, esses aqui são os grupos das pessoas que não prestam. São as pessoas que são difíceis, Senhor. Isso aqui é o meu desafio de amor, Jesus. Essas aqui são as pessoas que está dando, Senhor. Está dando para ir junto. Fez essas duas listas, ok? Essa é a primeira coisa. Depois que você fizer essa lista, vem a segunda parte do exercício. Qual é a segunda parte do exercício? Você vai pensar por que essas pessoas são difíceis e por que essas pessoas são fáceis de lidar. Por que você acha isso? Isso é só para você, tá? Não deixa esse caderno perdido, não deixa queima depois isso, leva para o monte e queima. Fala, Senhor, mas queima só os nomes, não manda Jesus queimar as coisas que você Vou esquecer do meu na igreja sem querer. Aí vai dar reunião aí, Jesus. Vai dar reunião, pastor Wilson. Terceira e última coisa. Então, ó, relacionei as pessoas, até aí tudo bem? Gente, você tem que ser muito sincero diante de Deus nisso, tá? Esse exercício ele faz parte do processo do treinamento. Tem esse motivo dessas pessoas serem assim. Isso. Olhar para cada uma. Isso. E eu, de acordo com o meu julgamento, que seja julgamento, eu vou dizer, fulano é assim por causa disso. Isso. Eu vou olhar e vou dizer assim, essa pessoa aqui é difícil porque ela toda vez ela age dessa maneira assim. Só da igreja ou pode ser de fora? Não, dá 10 vezes. Vamos começar para isso. primeiro em Jerusalém. Ela vai Milópolis todo, né? Ela quer dar para Milópolis. Então, olha só. Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, só tem 4 minutos. Então, relacionei. Eu vou aconselhar vocês. Não faça isso em dupla. Eu sou casado, não faça sozinho. Sozinho. Para que você não seja influenciado pela outra pessoa. Porque qual é o propósito disso? O terceiro ponto que é o mais importante. Qual é o terceiro ponto que é o mais importante? Durante essa semana, se você fizer isso hoje, se você deixar para fazer um dia, você vai perder a oportunidade. Eu aconselho que você vá para casa, se você tiver um tempo, já comece a fazer isso hoje. Durante a semana você vai orar e você vai colocar esses dois grupos diante de Deus. E você vai pedir ao Espírito Santo para que te mostre o que você precisa fazer em relação a isso que você colocou diante dele. Entendeu? Está lá a lista de pessoas. Você vai olhar e vai perguntar: Espírito Santo, o que eu devo fazer em relação a essas pessoas que são difíceis e essas pessoas que eu acho que dá para lidar com elas? Pasmem vocês. Se preparem, porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo ao coração de vocês. Tá? Em relação a isso. Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer em relação a isso aí já não é mais comigo. Jean, tu vai entrar na lista do Zeca. É top. Se prepare, tá, Jean? Deixa eu ouvir o Rafael. Bota aí, Zeca, bota o nome dele. Deixa eu ouvir o Rafael, por favor, gente. Eu preciso explicar nome por nome ou posso só explicar um grupo? Não, você aí fica a teu critério. Faz um grupo, uma foto, a assim. Aí tu vai e fazer o número 1. Entendeu? Então olha só, você vai botar lá. E por quê? Não mostra pra ninguém não. Eu vou até aconselhar. Ó, eu vou até aconselhar vocês a fazerem uma coisa. Vocês não querem deixar eu terminar a hora. Te deu aula hoje com uma turma que foi atribulada, mas vocês são dessa. Olha aqui.
Eu até aconselho vocês a fazerem uma coisa. Se vocês puderem anotar isso, depois se vocês puderem rasgar, queimar, depois de acabar de orar, faça isso. Entendeu? Assim, peça a Deus que mostre. E agora, faça algo interessante se vocês quiserem. Se Deus falar algo ao teu coração, resista naquilo. Entendeu? Porque assim, às vezes Deus vai te sinalizar algo que você precisa fazer. Isso não quer dizer que seja naquele momento. Aí eu vou te dar um conselho pastoral que eu faço, que eu sempre faço. Quando eu tenho coisas para resolver, que eu acho que são difíceis para resolver, eu gasto um tempo, gasto no melhor sentido, eu invisto um tempo em oração e peço ao Espírito Santo para que crie o momento. Isso é casamento, isso é trabalho, isso é igreja. Eu preciso. Até quando eu vou pedir ajuda das pessoas, eu oro e peço a Deus para que crie um momento, para que aquilo seja feito. Quando eu vou orientar alguém sobre alguma coisa, eu peço a Deus, Senhor, crie um momento para que seja possível. E até hoje, gente, o Espírito Santo tem criado as situações e as circunstâncias, e Ele tem ministrado o coração dizendo, é agora. Faça agora. Agora é o momento. Agora é a hora. Isso acontece. Eu creio que isso vai acontecer com vocês. Tá? E aí, semana que vem, quando a gente chegar, a gente vai ter 40 minutos para a gente compartilhar alguma coisa nesse sentido da experiência, sem citar nomes. Proibido. Proibido, seja por bem ou por mal, é proibido citar nomes, em nome de Jesus. Tá? Você vai dizer, ó, Deus me orientou isso aqui, ó, Deus não falou comigo, eu não fiz. Está com você. Tá? Quem pode, semana que vem, a gente tem chegado 15 minutos antes para orar, porque a gente comprou uma briga com o inferno e a gente sabe como é que isso vai terminar. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Ah, sim. Gente, eu já anunciei lá, né? Sábado agora a gente vai ter o evangelismo. Tá? Aqueles que puderem vir aqui 9 horas da manhã vai ser bênção. E anotem aí no caderno de vocês. Dia 9 de maio. Dia 9 de maio, por favor. Estou avisando quase um mês antes. 9 de maio. Nós estamos no ano missional, correto? Então, no dia 9 de maio, nós vamos ter aqui na igreja, vai ser um sábado, a gente vai ter aqui na igreja uma aula magna, um impacto missionário. A gente vai trazer 4 missionários aqui durante a manhã. A gente vai ter 4 missionários. A Genilda, né? Vocês conhecem a Genilda? Uma que fala assim, cheia de gíria, pregando, papo reto, não sei o quê. Aquela com o Júlio? Isso. Ela vai vir. A gente vai trazer Oi? Não, era do Instagram. A gente vai trazer um missionário de capelania hospitalar. A gente vai trazer uns outros 2. E aí o que a gente vai fazer? Missionário. Oi? Prisional, hospitalar. Os outros 2 é a Gilda e mais uma capelania. Isso, da capelania. E aí a gente vai fazer isso na parte da manhã. Depois a gente coloca lá no grupo. Tá? É interessante que vocês estejam presentes. A gente vai fazer isso na parte da manhã. Depois vai ter um almoço. Esse almoço, a agência missionária que a Pramos, né? Que também apoia o Júlio. Eles vão oferecer um almoço pra gente aqui, para todos que virão. E aí à tarde, na parte da tarde, a gente vai ter uma aula prática. Tem um café também. Tem um café da manhã. E aí depois tem uma aula prática. A gente vai sair à tarde. Qualquer pessoa pode vir. Qualquer crente de outra igreja pode vir. A pessoa da tua lista também pode vir. Tá? Então a gente vai ter. É interessante. Eu queria muito que os irmãos pudessem, para a gente pudesse estar junto nisso. Tá? De graça? De graça. O evangelho é de graça. Já tem horário, Tio? Vamos começar? Sim, 8 horas. 8 horas. Deve ir de 8 às 3, mais ou menos, porque a última parte é a parte prática. A gente vai sair por aqui e qual é a ideia nisso? Qual é a ideia disso? É a gente entender que de repente existem áreas de trabalho evangelístico que você desconhece e que talvez Deus esteja te chamando para ela. E que você pode
pode exercer isso muito bem, sem saber que você tinha uma aptidão para aquilo. Tá? Alguma pergunta, gente? Podemos ir para casa? Vamos orar então? Passou 4 minutos. Vamos orar? Alguém não entendeu aí o deverzinho de casa? Alguém não entendeu o dever de casa? Vamos falar assim, meu povo. Vamos conversar hoje. A Mara vai passar a noite toda escrevendo. Ela é Esse exercício é bom, é ótimo. O da semana que vem é melhor do que esse. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, gente. Vamos orar. Depois eu coloco essa oficina lá, tá, gente? No grupo. Vamos lá, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. É um tempo de treinamento, é um tempo de prática. Começamos hoje olhando a vida daqueles a quem o Senhor escolheu no primeiro momento e que pela instrumentalidade do Teu Espírito transformaram o mundo. Nós estamos aqui, Senhor, num número maior do que eles eram. Mas estamos com os corações igualmente disponíveis para Ti. Comece a trabalhar, Senhor, através de nós. É um treinamento e em alguns momentos é teórico, mas em outros momentos serão práticos. Nós só pedimos a direção do Teu Espírito em tudo isso. E que ao final deste ano a Tua igreja esteja saudável espiritualmente, esteja madura espiritualmente. E eu sei que o Senhor não vai mudar o nosso temperamento, mas o Senhor vai controlar cada um dos nossos temperamentos. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a trabalharmos nas nossas diferenças, para que o Teu nome seja glorificado na nossa unidade. Muito obrigado pelo sacrifício que os irmãos fizeram de estarem aqui. Eu sei que alguns estão cansados, vieram direto do trabalho, outros passaram apenas rapidamente em casa. Mas a minha oração nesta noite é que o Senhor possa renovar a força de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa prepará-los para o trabalho de amanhã, se o amanhã chegar para nós. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Seja em casa, seja no trabalho, seja em tudo que fizerem. Nós honramos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. E queremos Te bendizer pelo privilégio de estarmos fazendo o que estamos fazendo. E que o Teu nome seja glorificado em nós. Leva-nos em paz, mais uma vez te pedimos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou em paz, meu povo. Deus abençoe.